aos erros que os pregadores não devem cometer jamais. Vamos dar continuidade aos erros que os pregadores não devem cometer jamais. Erros estes que podem destruir o teu ministério e o teu chamado. E que em nome de Jesus você não vai precisar passar por estes erros. Por isso nós estamos aprendendo aqui. Erros que não devemos cometer. Ou melhor, questões que você precisa evitar, que você precisa correr, que você precisa fugir. Eu havia dito na última aula que o próximo erro é um erro que eu falei muito sobre ele. E eu espero que ele esteja muito nítido na sua cabeça. Que é pregar sermão dos outros, ou de livro, ou de máquina, sermões prontos, sermões de internet. Ou seja, pregar algo que não foi você que criou. Você não recebeu de Deus, você não estudou, você não preparou, você está pregando uma cópia. Misericórdia. Me dá vontade de ir embora. E as pessoas descobrem. Por exemplo, meu pastor disse de um pastor pregando para liderança de pastores. E ele pregou um sermão do Hernando Dias Lopes. Todos os pastores já tinham ouvido o sermão do Hernando Dias Lopes. E sabia que ele copiou o sermão. Que vergonha. Então, irmãos, cuidado. Pode acontecer de um sermão te impactar? Pode. Já mencionei que há muitos anos atrás, meu professor de homilética pregou na capela um sermão sobre as 4 fases na vida de Jonas. Aquele sermão ficou na minha memória por muitos anos. Passaram-se cerca de 5 a 6 anos. Eu preguei uma mensagem influenciada por aquela mensagem. Não é que eu copiei a mensagem dele, mas de certo modo eu fui influenciado. Você pode ouvir uma mensagem, ela se trabalhar tanto no seu coração e você querer pregar. Não estou falando sobre isso, mas você vai ler o texto, você vai preparar. De novo, você teve uma influência positiva. A palavra deve nos influenciar. Outros pregadores precisam nos influenciar. Agora, você só buscar sermão pronto. Você nunca meditar na palavra. Você sempre querer pegar sermão dos outros. Meu Deus, é o fim. Você não vai em lugar nenhum. E agora com a inteligência artificial, pessoas dando ordem para um robô fazer um sermão para alimentar homens e mulheres de Deus que estão sedentos de serem transformados, de receber algo de Deus. E eles recebem palavra de robô. Parece que não é isso que Deus escolheu. Deus poderia usar os anjos. Deus poderia não ter escolhido nós, homens, que somos falhos. Mas Ele nos escolheu. Ele quer que nós preguemos. Nós somos cartas vivas. Nós recebemos. E daquilo que nós recebemos, nós damos. Então nós temos que receber. Vai ter sermão que eu vou ser influenciado, mas que isso não seja minha vida, minha rotina. Não viva pregando o sermão dos outros. Uma vez ou outra isso vai acontecer, é diferente. Você usar algum sermão como exemplo para você aprender, é diferente. Se você está começando, deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu te dei passos para você montar um sermão. Escolha a palavra-chave, o assunto. Você vai falar o que de verdades? Olhe quantas verdades você viu naquele texto. Já é seu esboço, maravilha. Lições, eu achei 3 lições nesse texto. Glória a Deus, já é seu esboço. 3 lições. Já é o seu esboço e seu tema. 3 lições para ter fé. 3 lições para perseverar. 3 lições na vida de Davi. Amém. Glória a Deus. É simples. Louvado seja Deus, mas é você. A igreja sabe que você está começando, que é simples mesmo. Amém? Então cuidado, não caia nessa de ficar pregando um sermão que não é seu. Porque Deus vai dar para você. Você está fazendo esse curso para você pregar, criar seu próprio sermão. E isso é diferente, porque quando está dentro de você, a eloquência é diferente. A intensidade é diferente. A emoção é diferente. A clareza é diferente. A ousadia é diferente. A autoridade para falar é diferente. Ok? Já mencionou se eu estivesse aqui falando algo que
Por exemplo, eu não usei inteligência artificial nas minhas aulas, hora nenhuma. Mas eu poderia, às vezes você vai fazer curso que nem é pessoa, às vezes é um robô. É diferente, irmãos. Tô falando para vocês, às vezes eu conto algo aqui que eu vivo, é a experiência com meus alunos, é a experiência minha no púlpito, é a experiência que eu vejo, que eu observo. Tudo isso está agregando para a sua vida. Máquina não faz isso. Um erro mais tranquilo, mas precisa ser pensado. Extrapolar no horário. Cuidado. Te deram a palavra, às vezes te deram um pouco tempo, você preparou por 50 minutos. Te passaram a palavra, faltava 10 minutos. Fernando, você é ignorante, eles vão ter que me tolerar 1 hora agora. Calma. Bom, se você é pastor da igreja, aí é uma questão de organização sua, questão da forma que você está cuidando do rebanho, diferente. Ok? Você tem uma certa liberdade. Fernando, apóstolo Paulo extrapolou no sermão, o Eutico caiu e ele continua pregando. Você sabe o contexto? Sabe? Você sabe que tá tudo bem. E você sabe que Paulo precisava de fato extrapolar. Mas você está pregando na igreja, você vai ter mais oportunidade, as pessoas têm mais pregação ali, você nem é tão importante assim. Você vai extrapolar tanto no horário, você vai querer pregar a noite inteira? Fernando, quer dizer que falou que é 9 horas, eu tenho que passar a mensagem 8h59 e 59? Não estou falando sobre isso, nós não somos robôs, só robôs controlam o tempo assim, ok? Somos humanos. Às vezes você vai atrasar 5 minutos, na dúvida termina um pouco antes, né? Uns 5 minutos ali, 10 minutinhos você já vai para a conclusão. Fernando, mas me passaram muito pouco tempo, que raiva! Lembra da regra? Não desabafe no púlpito. Não vai brigar, não vai criar confusão, deixa Deus resolver com a liderança. Já vi vários casos de pastor que chegou, irmãos. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Tipo assim, me deram a palavra na hora da bênção, então eu vou dar a bênção. Tchau pra vocês. Calma, não precisa ser ignorante. Não é pra ser ignorante. Tudo bem que eu sei que é desafiador, você se preparou, passou mal a semana inteira, se arrumou, pegou seu terno, dirigiu, foi longe, chegou lá, não deixaram você pregar. Mas calma, deixa Deus resolver. Ora, se der um tempinho, prega a palavra ali, deixa as pessoas com desejo, para as pessoas falar, poxa vida, que palavra! E não deram tempo para ele. É melhor do que eles falar assim, graças a Deus que não deu tempo, cara ignorante, deu 5 minutos para ele, só reclamou, só murmurou, só xingou, só falou besteira. Então seja alguém que causa desejo, as pessoas precisam ter desejo. O pastor daquela igreja tem que pensar assim, meu Deus, me perdoa. Nós devíamos ter dado mais tempo para a palavra. Que palavra? O irmão começou a pregar e nós já fomos tão impactados. Nunca vi alguém que pregava tão centrado na Bíblia. Só vem pessoas aqui mentindo, cortando volta, por isso que a gente não dá tempo. Tem igreja, irmãos, que eles não dão tempo para a palavra, que os pregadores é tão ruim que ninguém quer ouvir. Ou tão ruim no aspecto de não ter homileticamente, ou em outros aspectos, tá bom? De intimidade com Deus, em aspectos de serem frios, de serem ruins mesmo, de falar besteira, de falar mentira. Aí, entre aspas, melhor não ter tempo para pregação. Mas se todos os pregadores fizerem um curso como esse, irmãos, levar a sério, a história da pregação no Brasil muda. E isso não vai precisar acontecer. As pessoas vão querer te ouvir, elas vão querer dar mais tempo para a palavra. E se esse padrão aumentar para todo mundo, nossas pregações vão ser de 30 minutos a 1 hora. Em nome de Jesus. Amém? Mas não vai pensar que você pode começar a pregar, que a pregação é meia hora, mas você quer pregar 1h30. Primeiro, você não tem capacidade para isso. Eu tô te falando a verdade. Não tem. Uma coisa é você ter argumento para 1h30. Outra coisa é você poder pregar 1h30. Você tem que saber pregar para pregar 1h30. Porque uma coisa é você gastar 1h30 de tempo. Outra coisa é as pessoas quererem te ouvir por 1h30. Sua pregação tem que trazer vida, não morte. Sua pregação tem que trazer ânimo, não desânimo. Sua pregação tem que acordar as pessoas para a vida, não fazer elas dormir. Então, seja prudente. O ideal nosso de começar a pregar é meia hora, 40 minutos. Às vezes, você está começando a pregar a primeira vez, o pastor te dá 1 hora de mensagem, você fala, pastor, talvez eu não consiga usar 1 hora inteira, você acha que tem problema? Porque eu estou começando agora, talvez 1 hora seja muito. Às vezes eu falo, não, irmão, fica na benção, você terminar com 20 minutos.
Amém, glória a Deus, não tem problema não. Mas seja prudente também. Às vezes está começando agora, o pastor te chamou para pregar amanhã e é 1 hora de mensagem. Você acha que não tem condição, você tem certeza que não tem condição, fala para ele, pastor, olha, eu não tenho condição, eu não aguento, pelo fato de experiência, por estar muito próximo. Agora, você aceitou, não vai chegar lá na igreja, irmão, o pastor me chamou em cima da hora e eu não aguento pregar 50 minutos, ainda mais que foi de ontem para hoje. Não, aí é você que está errado. Tá bom? Em nome de Jesus. Mas esteja preparado, você está fazendo um curso, talvez você vai postar aí, me marcar no Instagram, seu pastor vai saber que você está fazendo um curso, talvez ele já até conhece o curso que é de qualidade, ele vai saber que você está se preparando, as oportunidades vão começar a surgir, e você vai ser chamado, você já pode estar preparando. Por que você vai esperar te chamar? Prepara a mensagem, usa como exercício da aula, prega lá sobre o filho pródigo, que nós aprendemos aqui muita coisa, prega lá sobre o milagre em Caná da Galileia, da transformação da água em vinho, que você já entendeu. Prega lá sobre Jonas, que você já está até por dentro do contexto aqui, pela nossa conversa. Você já está preparado, tá bom? Fernando, como que eles vão me dar oportunidade? Se a sua igreja tiver oportunidade de saudação, você vai fazer a saudação estilo o que você aprendeu aqui para fazer pregação. Só que lembra que a saudação é só 5 minutos. Então você tem 5 minutos para fazer uma pregação, lendo o texto, início, meio e fim, fazendo algumas divisões. Não dá nem tempo para você explicar as divisões. Irmãos, esse texto que acabamos de ler nos revela algo poderoso. Essa foi sua introdução. 3 fatores aqui são mostrados nesse texto que nos fazem pensar. Primeiro fator, segundo fator, terceiro fator. Irmãos, são questões importantes. E eu quero que você medite nesses 3 fatores. Você nem explicou os fatores, você já iniciou, já falou, só mencionou os 3 fatores, ou seja, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, mas você não vai entrar nelas, porque não dá tempo. Você só mencionou e chegou na conclusão, e amém. 2 minutos você fez uma pregação, mas estilo pregação. Introdução, divisões, palavra-chave, conclusão. O pastor fala, rapaz, esse moço, essa moça, parece que sabe pregar, vou dar uma oportunidade para ela. E aí começa. Depois você me conta se deu certo. Mover-se demasiadamente ou ficar parado como estátua. São extremos. Eu ficar parado como estátua é isso aqui. Ó. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Pelo menos eu estou olhando para vocês. Né? Estamos aqui nessa noite para falar sobre o reino de Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E outra coisa é mover demasiadamente. Eu vou só me mover demasiadamente aqui, só que eu acho que eu não vou poder falar, porque na hora que eu me mover, meu piso, que é de madeira, vai fazer muito barulho e vai me atrapalhar. Mas é como se você ficasse... Deixa eu só tentar gesticular com as mãos. Irmãos, e Deus é poderoso. Não tá proporcional ao que eu tô falando, porque a minha fala não tá exigindo isso. Diferente se eu tivesse assim, ó. O que é proporcional? Irmãos, e ali, quando aquela embarcação de Paulo começa a dar problema, possivelmente os irmãos começaram a ficar doidos. Aí você tá gesticulando de acordo com a mensagem. Ok? Talvez você tá falando, Pedro, eu imagino que quando Pedro começou a afundar naquela água, ele começou... Aí você tá fazendo um gesto específico, momentâneo, condizente com a mensagem. Agora, você só fica assim, dá pirueta, dá cambalhota, pula, faz isso, e faz aquilo, e vai, e fica, e corre pra lá, e corre pra cá, e sacode a cabeça. Aí é o quê? Você tá movendo de forma exagerada. Não é a sua fala que está te movimentando, não é a palavra que está te movimentando. O movimento pode ser exagerado quando a palavra requerer esse exagero, ok? Essa intensidade. Lembre disso. Você está pregando, você fala, irmãos, neste momento todos correram. Aí você pode correr. Você está demonstrando a sua fala, ok? Neste momento, irmãos, todos começaram a saltar de alegria. E aí você pula e se movimenta como quem salta de alegria. Irmãos, Davi vem dançando e pulando na presença do Senhor e louvando e adorando. É uma coisa, tá bom? Mas
Não fique se movimentando de forma exagerada, sem ser a palavra que está te movimentando. Muito cuidado com isso. Outro erro que você não deve cometer: falar de um assunto que você não tem conhecimento, ou que você não está familiarizado, ou que você não se preparou. Fernando, então eu não posso pregar sobre algo que eu não tenho muito conhecimento? Não, aqui fala quando você também não se preparou. Você vai pregar sobre algo que você nunca viu, você vai se preparar, ok? Por isso você vê muita gente falando sobre o amor de Deus em pregação, porque não preparou, e sobre o amor de Deus ele já ouviu muito. Então ele é um assunto que ele domina. Então ele não precisa preparar, não precisa estudar, porque ele conhece o amor, e Deus é amoroso, e Deus é bom, glória a Deus, amém, Deus é bom. Não se preparou. Aí ele fala de algo que ele já conhece. E até nisso dá para você saber quando o pregador prepara ou não. O pregador que não prepara, ele sempre vai falar de assuntos que todo mundo conhece, porque é um assunto que ele conhece. Ok? Menos mal se pregar sobre o assunto que ele conhece, né? Não preparou, mas pelo menos está pregando de alguma coisa que ele entende algo. Mas se prepare. Estude. Fernando, o pastor me chamou a pregar amanhã. Eu vou pregar sobre um negócio que eu desconheço. Não, amanhã não é dia de você pregar sobre coisas que você não desconhece, que você desconhece. Amanhã é para você pregar sermões de assuntos mais conhecidos. Fernando, mas o mês que vem eu tenho um compromisso. Eu quero estudar uma doutrina que eu nunca falei a respeito. Que eu vou me preparar para ela. Aí sim. Quando chegar lá, o assunto que não era conhecido vai ser conhecido. Sobre ilustrações. Olha o erro que você não pode cometer. Um erro é não usar ilustrações de modo algum. Ou seja, nunca ter ilustrações. O outro erro é só usar ilustrações. Parecer um contador de história. Ou seja, todo mundo já vai olhar para você, é o contador de história. Só fica ilustrando. Só fica contando história. Só fica contando o que aconteceu. Só ilustrando. Só ilustrando. Não, não é isso. Então, são extremos. Um é você não contar nada. E o outro é você ficar só contando história. Ilustrações, nós já vimos sobre ilustrações. É importante ilustrar. Principalmente aquelas ilustrações guia que acompanham seu sermão, ou alguma ilustração chave ali na conclusão, ou dentro de algum tópico, ou para esclarecer alguma verdade, ou para que uma luz acenda na sua cabeça e pisque aí um alerta. Isso é uma ilustração que eu estou falando de algo que é emocional, físico, psicológico, ilustrando com algo que acontece de uma lâmpada, que não é a mesma coisa, é uma figura de linguagem, tá joia? Mas você vai lembrar da lâmpada e vai acender o alerta na sua mente. São formas de comunicar verdades e existe esse tipo de que a gente chama de ilustração, que é essa expressão em parábolas, em figuras de linguagem, em comparações, alguma coisa assim, tá bom? Mas tem a ilustração, que é uma história mesmo, que é uma narrativa mesmo, e que é em si, de fato, ilustrações. Agora olha um outro erro. Pregar para casados, quando se está falando para solteiro. O que é isso? É errar o alvo. Imagine você chega num culto de jovem, só tem jovem, ninguém é casado, ninguém tem esposa. Você chega lá, irmãos, hoje nós vamos falar sobre como ser fiel à sua esposa. Se você estiver preparando o jovem para o casamento é uma coisa, mas você falar, olha, você que é infiel à sua esposa, você que está no adultério, você que não está aí, dando atenção para sua esposa. Hã? Meu filho, você aterrissou no aeroporto errado. Aqui é o aeroporto do solteiro. Não tem ninguém com esposa? Não tem ninguém traindo esposa? Não tem ninguém maltratando esposa? Como assim não tem? Porque não tem esposa. Você errou o alvo. Aí não tem jeito. Tá bom? Cuidado. Saiba para quem você vai pregar. Por isso que quando você vai pregar para a igreja no geral, aí você tem que saber. Tem jovem, tem adolescente, tem mulheres, tem homens. Você tem que ter cuidado com suas palavras. Você não pode ficar falando de intimidade de relacionamento de um casal num culto que tem jovem, adolescente e crianças. Às vezes você até usa uma linguagem figurada para quê? Quem é da área vai entender o assunto e quem não é, não vai nem saber o que você está falando. Mas mesmo assim, cuidado. Tem pastor, principalmente pastores, que pregam para casais que estão acostumados a falar
algumas coisas, entre aspas, impróprias para um púlpito, que eu acho impróprio para um púlpito, qualquer momento. Eles estão tão acostumados a falar para casais. Conheço muitos pastores para casais, e a maioria deles falam muito bem. Não vou citar nomes aqui, porque alguns deles são até muito famosos, porque de fato pastores para casais são mais conhecidos, né? Exatamente por essa linguagem mais descontraída, por falar coisas que nós casais gostamos de ouvir. Isso é legal, tá? É necessário, mas às vezes eles estão no púlpito, pregando para todo mundo no geral, e eles esquecem. E o que faz? Eles vão lá e soltam aquelas palavras que era reservado para o culto de casais. Aí deu errado. Tem um outro erro que eu espero que você não cometa. Sabe qual é? Não terminou o sermão. Tipo assim, você está pregando, irmãos, e Davi, ele foi, e ele começou a ser rei. É isso. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Não, irmãos. Lembra lá do preparo. Você vai pensar o que você vai falar, como que você vai terminar, o que você vai fazer no final. Tá? Fernando, mas o tempo acabou. Você viu que o tempo acabou mesmo e você não terminou. Você pode simplesmente falar assim, você pode gastar mais 30 segundos, já ultrapassou o tempo mesmo. Irmãos, fique de pé, feche seus olhos. Nessa noite nós vimos verdades. Vamos falar do nosso irmão. Nessa noite nós vimos erros que não devemos cometer. Faça um compromisso com Deus nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, de não cometer esses erros, não por vontade própria. Faça esse compromisso entre você e Deus. Olha só. Já é alguma coisa. Você gastou ali 10 segundos. Mas como é que você para do nada? Irmãos, o que eu não falei que o Espírito Santo continue falando com vocês? Terceirizando o serviço? Deus te deu uma semana para preparar, aí você não preparou. Aí você chegou no final e falou, se vira o Espírito Santo. E aplica aí, resolve esse negócio aí, porque eu parei. Ele queria te usar. Não é que você vai fazer sozinho, não é que ele não está trabalhando. Mas ele trabalha por nosso meio também. Quando nós falamos, embasados com autoridade na palavra e em Deus, o Espírito Santo está agindo. A presença de Jesus, uma ação sobrenatural de Deus do céu no mundo espiritual. Trabalhando. Ok? Não é só nós. Nós somos meros instrumentos. Fernando, então eu não preciso fazer bem feito, não. Eu acho que você entendeu errado. Se tudo isso está acontecendo, eu acho que é um bom motivo para você fazer bem feito. Ok? Bom motivo. Eu espero que você entenda como bom motivo. O fato de Deus estar presente, do Senhor estar presente, do Espírito Santo estar atuando, de se referir à palavra de Deus, que é poderosa, é um motivo para a gente fazer bem feito. Um outro erro não tão comum, mas pode ser avassalador também, que é repetir o mesmo sermão várias vezes, no mesmo lugar, em curto espaço de tempo. E esse curto espaço de tempo é genérico. Eu li um livro que diz o seguinte: uma igreja chamou um pastor, e o pastor chegou e pregou uma mensagem, que era, participa das minhas aflições, era aniversário da igreja. Todo mundo lembrou do sermão, sabe por quê? Porque o pregador pregou muito bem. O que eles fizeram? Chamaram o pastor para o próximo ano, para o próximo aniversário. Porque ele pregou bem no aniversário anterior, e chega o pastor. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre o tema participa das minhas aflições. A igreja, o sermão dele pregou. Todo mundo lembrava, irmãos, por isso chamaram ele. Tudo bem, né? Normal, pregou 2 vezes, talvez Deus queria reforçar a palavra. Tudo bem. Passou mais um ano, como a primeira vez, tinha sido muito bom. Deram mais uma oportunidade para aquele homem de Deus. E o homem de Deus chega pela 3ª vez, pelo 3º ano consecutivo e participa das minhas aflições. Precisa dizer, né? Que nunca mais ele voltou, né? Que vergonha. Vergonha tão grande que está registrada nos livros e jamais será apagada. Por quê? Porque pregou a mesma mensagem na mesma igreja de forma seguida e todo mundo lembrando. Você é pastor de uma igreja, prega lá todo dia, vira e mexe, você vai pregar de novo. O mesmo sermão ou algo parecido. Não estou falando que isso é errado.
Mas imagina, eu tenho poucas oportunidades de pregar na minha igreja. Normalmente lá eu prego a cada 4 meses. Tem sido quase que uma regra, 4 meses. Normalmente eu olho no calendário. Deu 4 meses, pode ser que vai me chamar para pregar. Não deu 4 meses ainda, não. Já sei que nem vai chamar, eu fico até tranquilo. Nem me preparo. Mas Deus sabe o que faz. Nesse tempo em que eu fiquei pregando menos, é onde surgiram todos os projetos. Era Deus me preparando para outros assuntos, para outros projetos. Não é uma reclamação e não é um desabafo. Só estou te contando que eu tenho esse período aí em que eu fico ali um pouco sem pregar. Imagine que por mais que se passou 4 meses, eu vou lá esse mês e prego um sermão. Daqui 4 meses me dá outra oportunidade, eu prego o mesmo sermão. Daqui 4 meses me dá outra oportunidade, ou daqui 8, né, ou daqui 12. Eu vou lá e prego o mesmo sermão. Por mais que passou muito tempo, como eu prego poucas vezes e cada vez eu prego sermão, a igreja vai lembrar, poxa vida, esse sermão que pregou da última vez. No meio pregou de novo o sermão que ele pregou da última vez, que é o sermão que pregou da última vez. Ô irmão, vai ficar estranho. E aí o meu pastor, inclusive, me ensinou algo muito bacana. Você faz um registro das suas mensagens. Pode ser uma forma simples, no papel, no celular, em algum arquivo, que é o seguinte: onde você pregou, quando e qual era o tema, qual era o texto. Isso é muito bom, irmãos. Que maravilha que ele me ensinou isso. Louvado seja Deus pela vida do meu pastor por ter me ensinado isso. Que é uma das coisas que ele me ensinou de grande valor. Hoje eu tenho registrado não todos os sermões que eu já preguei, que também não foram tantos, talvez foi aí em torno de uns 50, mas eu tenho grande parte deles, depois de um certo tempo, registrado. Onde que eu preguei, quando, alguma observação, o que aconteceu, se eu mudei meu estilo de pregação naquele tempo, como que foi. Tudo isso está registrado e glória a Deus por isso. Outro erro que você pode cometer é não convidar as pessoas para virem a Jesus ou para ter alguma transformação de vida. E aqui eu reconheço que existem 2 tipos de igreja. Igrejas que fazem apelos para a pessoa aceitar Jesus, para a pessoa retomar para os caminhos do Senhor. Igrejas que fazem apelos apenas para um compromisso, para uma transformação, para uma decisão. Mas independente da cultura da sua igreja, faça apelos. A sua mensagem ela precisa exortar para alguma direção. Tá bom? Não quer dizer que você vai necessariamente fazer com que as pessoas venham à frente ou que elas façam isso. Não quer dizer que seja uma manifestação, mas você precisa apelar para mudanças. Chamar as pessoas para tomar uma iniciativa naquela semana ou durante aqueles dias. Chamar as pessoas, por exemplo, a perdoar, a orar mais, a fazer um compromisso de ler mais a palavra. Mas você precisa fazer apelos. Não deixe de fazer apelos. Sei que apelo às vezes deixa a gente um pouco envergonhado no início. Faça apelos até mais leves se for o caso. Eu confesso que eu tenho dificuldade em apelos. Mas nós precisamos fazer apelos. Precisamos chamar as pessoas à mudança e à transformação. Amém? Um outro erro que você não deve cometer, e esse também é um erro perigoso, que é falar mal de outros pregadores. E aqui eu vou até incluir falar mal de outras igrejas. Púlpito não é lugar para isso. Mas o pregador tal faz isso e tá errado. Não fica falando nomes no altar. Fernando, eu tô combatendo o pecado. Então fala do pecado. Irmãos, é um pecado nós mentirmos no altar. Eu te falei isso. Eu não te falei, fulano fica mentindo no altar. Então temos que ter cuidado. Ok? Não vamos mencionar nome, não vamos falar de pessoas, não vamos atacar pessoas, não vamos denegrir imagem, porque nem conhecemos a intimidade daquela pessoa, nem conhecemos como que elas estão com Deus, se Deus já perdoou, se elas já foram curadas, se elas já foram transformadas, e tá eu lá atacando um homem, um servo de Deus. Púlpito não é para isso. Para isso já tem fuxico gospel, não, já tem um monte de coisa, irmãos. E misericórdia se você acompanha esse trem de fuxico gospel. Essas notícias aí de que o pastor caiu, de que a igreja fez aquilo. Ô, irmão, não perde tempo com isso não. Vamos ficar focado aqui na palavra, vamos fazer coisas que edificam. Talvez você custou, né, de acompanhar esse curso, porque você está tão acostumado a ver só entretenimento. Entretenimento está nos matando. Tem gente indo pro inferno sorrindo, achando graça. E é sério. Ok? Temos que ter cuidado.
Amém? Vou ficando por aqui porque já gravei algumas aulas hoje. Na verdade, até agora, todas sobre os erros. E minha voz acabou, minha garganta tá doendo, minha força se foi e tá difícil. Depois de um longo dia de trabalho, já é aqui 9h40 da noite, mas louvado seja Deus que chegamos até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Que Deus te guie e te oriente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais esta oportunidade, por mais este dia, pela vida, ó Deus, que o Senhor nos concede, pela graça, pelo amor e pelo cuidado. Pai, eu te agradeço, ó Deus, de forma infinita, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Nos livra, ó Deus, dessas falhas, desses erros. Que o nosso ministério, que a nossa pregação seja para louvor e para a tua honra e para a tua glória e para a edificação do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, sua vida. Vamos seguir firmes. Em nome de Jesus. Já estamos quase terminando.